boa noite, pessoal. Estamos ao vivo agora. Hoje nós vamos falar sobre alimentação saudável e eu vou falar a diferença que é alimentação saudável na vida das pessoas, principalmente para evitar alguns tipos de doenças graves. E para falar disso, vou convidar hoje o Vitor, que é um exemplo para a gente de alimentação saudável e também um exemplo para a gente em relação a hábitos de vida, como conseguir fazer né, tudo, ministrar uma carreira de sucesso, junto com mantendo a alimentação saudável, atividade física e juntando tudo em uma coisa só. Então, a gente vai chamar o Vitor aqui, que é sempre uma honra e um prazer para mim trazer ele para conversar com a gente um pouquinho. Vou esperar ele entrar para poder chamar. E aí a gente começa a live falando disso. Algumas doenças principais que a gente tem que evitar e a gente consegue evitar com a alimentação inadequada o principal de todos, que é o que mais mata, é câncer e as doenças cardiovasculares, infarto, AVC, essas coisas, né? E aí a gente vai chamar o Vitor agora para poder falar com a gente. Ele entrou. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar ele para participar com a gente. Não, ele ainda não aparece para mim. Espera aí. Na hora que o Vitor aparecer para mim, eu coloco aqui. Ainda não aparece. Que aí ele vem falar com a gente. Enquanto ele vai ajustando para entrar aqui para falar com a gente, eu vou falar da doença cardiovascular. Então, a gente tem várias doenças, principalmente a doença cardiovascular, que é uma doença que provoca entupimento nas artérias, nos vasos, principalmente por excesso de colesterol e alimentação inadequada, né? Agora, acho que ele entrou. Entrou! Boa noite, bem-vindo! É sempre um prazer enorme, uma honra trazer você aqui para falar com a gente. E aí, para quem não lembra, o Vitor, eu trouxe para falar, para conversar um pouquinho sobre alimentação saudável para a gente aqui hoje. E a gente está falando aqui das doenças, né, Vitor? E a forma que a gente consegue evitar várias doenças graves através da alimentação, já que hoje o nosso foco é a alimentação. Uma das doenças graves que mais matam é infarto, AVC, por exemplo, que é cardiovascular, câncer também. E são doenças, as cardiovasculares e doenças crônicas como diabetes, são doenças que são fáceis de se evitar com a alimentação adequada. Então, nós temos muitos alimentos que entopem as veias, que inflamam e que geram um monte de substâncias no nosso corpo que faz com que a gente tenha e chega a desencadear com o tempo um infarto ou um AVC, e às vezes é irreversível depois que chega nesse ponto, né? E aí aqui a gente vai falar um pouco tanto de alimento, a gente já falou na outra live sobre atividade física, que é muito importante, porque queima esses excessos e essa gordura, por exemplo, que já está aí, que entope os vasos e tudo mais. Isso já a atividade física consegue resolver muita coisa, mas o principal foco é a alimentação e hoje a gente vai falar dela, da alimentação. Como que é para você? Como é que você lida com isso? Conta pra gente um pouquinho, mesmo no meio aí dessa ministrando essa sua agenda aí de correria, que o mais comum que eu vejo, principalmente na nossa área médica, é com tantos plantões, tanta correria, a gente acaba comendo o que dá. E aí acaba comendo muita coisa errada que faz muito mal. Como que você ministra isso tudo? Como que você se suplementa? Conta pra gente. Legal. Eu queria dizer que, para mim, a alimentação saudável sempre foi um tema frequente na vida, porque minha mãe sempre se preocupou muito com isso, né? Ela, assim, apesar de não ter tanto conhecimento, né, nutricionista, nem nada, mas ela sempre preocupou bastante com isso e, assim, cuidados pequenos, né, tipo assim, evitar de tomar refrigerante, não ficar comendo
coisa que é ultra processado demais, né? Então, eu nunca fui educado, né, para poder comer chips ou Ruffles, essas coisas. Então, assim, eu nunca gostei. Nunca foi uma coisa que tivesse em abundância lá em casa. O que tinha lá em casa era fruta, né? Então, sempre teve muita fruta e eu acabei convivendo com isso. Mas já tem uns 2, 3 anos, mais ou menos, né? Que para eu manter o ritmo de treino que eu tenho, eu precisei olhar um pouco mais para alimentação. Por quê? Eu costumo olhar o corpo humano como uma máquina, né? O corpo humano é uma máquina fantástica. É, muitos, muitos milhares de anos aí de evolução e a gente tem um mecanismo que é extremamente adaptável, mas que ele funciona com combustível, né? E o nosso combustível, o principal deles, vem do alimento, né? Então, é muito difícil você manter alta performance é, em esporte, né? Em atividade física, e também alta performance no trabalho depois de muito tempo, se você não tem uma alimentação que condiz, né? Então, assim, não dá para ficar comendo porcaria a vida inteira e tentando performar em torno disso. E aí, no meu caso, como é que eu faço, né? Então, eu não sou nutricionista, né? Então, eu vou ao nutricionista de vez em quando, ajusto a dieta de acordo com o meu treino, né? Então, eu chego lá e falo assim, ó, tá aqui na planilha de treino da semana. O que eu faço? Segunda-feira eu faço treino de força, terça-feira aeróbico, quarta karatê, quinta treino de força, sexta yoga, sábado tênis. E aí eu vou, né, montando, descrevendo para ela mais ou menos como é que é. E aí ela monta em linhas gerais para mim. Como eu tenho uma rotina muito, muito pesada, né, assim, agora está até um pouco mais tranquilo, porque eu estou fazendo home office quase o tempo todo, mas eu viajava muito, até março do ano passado, eu viajava para São Paulo, pelo menos uma vez por semana, né? Ou por conta da empresa, ou por conta do iFood, depois também, etc. Aí minha irmã falando que no domingo eu tenho que ter energia para poder correr com os sobrinhos, né? Domingo Ótimo. passado eu estava ensinando um deles a andar de bicicleta e no outro domingo eu estava ensinando um deles a andar de patins. Que Então, delícia! exatamente, tem que ter energia para poder trabalhar duro e fazer o que a gente quer, né? Então, acho que o ponto-chave é esse. E aí, eu acabo partindo para uma alimentação que tende a ser muito prática para mim, né? Isso é o que Ótimo. funciona para mim, pelo menos. Então, assim, com base nessa orientação nutricional, né? Eu sou uma pessoa que usa de suplementação, até trouxe aqui, eu separei tudo que eu tomo aqui, tá aqui do lado para a gente olhar. Ótimo, quero Então, ver tudo. todos os suplementos que eu tomo todo dia para poder complementar essa parte. Então, assim, a base da minha alimentação, ela está muito, muito relacionada à quantidade de exercício físico que eu faço, né? Então, assim, eu faço um planejamento disso mais ou menos a cada semestre, que é quando as coisas mudam um pouco. E aí eu faço, né? Olho o que eu vou fazer de exercício físico, o que eu me planejo fazer, e aí, baseado nisso, eu monto a alimentação com uma profissional. Então, assim, em linhas gerais, a parte saudável é essa. Mas eu tento me manter na linha ali, sabe? A minha, a minha, a minha frase, meu mantra é o seguinte: a gente reza durante a semana para poder pecar no final de semana, entendeu? Então, durante a semana, a minha alimentação é muito regrada, assim, muito, muito, muito mesmo. É raro sair da linha. E aí eu separo aí duas ou três oportunidades aí durante o final de semana, em que aí eu bebo, né? Aí como chocolate, como as coisas gostosas da vida, né? Isso é muito importante falar, porque é exatamente uma das coisas que eu mais recebo, que meus pacientes mais têm dúvida. Porque eles acham que você separar um dia, uma refeição ou outra, para você se permitir sair fora ali, né, da sua dieta, da sua comida, que aquilo ali vai chutar o balde e acabar com tudo que você fez e que não vale mais a pena, e aí desistem do caminho e se embolam de novo, sabe? Até demorar, levantar de novo e voltar a fazer as coisas. Então é muito importante para ver que, igual você, né, um exemplo de uma pessoa que se mantém
que se alimenta bem, faz atividade física, e mesmo se permitindo uma alimentação ou outra, né? Escolher um ou outro momento para curtir, para comer diferente, curtir com alguém ou com a família e comer de uma maneira que não seja dieta e que tudo bem, né? Isso não vai impactar no todo, não vai impactar na sua massa, no seu desempenho, porque logo depois você volta para o seu normal, né? Sim, exatamente. Então, eu tento seguir uma regra assim, de 80-20. Então, pelo menos 80% das minhas refeições, elas são dentro da dieta que eu planejei, né? E eu evito de ficar saindo demais. Quando tem as épocas em que eu chuto o balde, né? Então, assim, umas épocas tipo Réveillon, Carnaval, essas coisas. Aí, na semana seguinte, eu faço uma semana detox e volto para o ritmo de novo. O hábito é muito importante. Acho que é uma das partes mais importantes quando você faz a construção. E depois de um tempo, por incrível que pareça, assim, você sente falta de comer salada, sabe? E eu não digo isso dizendo assim, eu sou a pessoa que ama salada. Não é verdade. Tem gente que gosta mesmo e tal. Não é verdade. Eu como porque faz, faz parte do que o meu corpo precisa. E eu também sigo uma linha que é um ditado de Notopia, né? Que é um livro super bacana, um livro de fantasia. E lá eles têm umas leis, né? Umas grandes leis assim, que regem a sociedade. Só comentar Em aqui que que o os... João Pedro Oi? está falando que vai decolar agora, mas está passando para avisar que é o grande fã do Victor. Também sou, viu, João? Super fã dele. Pode continuar. E aí, assim, obrigado, João. No caso, eu, 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 eu queria dizer o seguinte, que esse ditado de utopia fala o seguinte, que você deve viver, aliás, que você deve comer para viver, e não viver para comer, né? E essa mentalidade é importante porque tem gente que o único prazer, né, ela só concentra todo o prazer que ela tem na vida em comer. Não tem jeito. Se você só tem esse tipo de prazer, vai ser muito mais difícil para você fazer e seguir essas coisas. Então, assim, tem que trabalhar também, às vezes, o psicológico para poder conseguir superar, né? Então, evitar de comer as emoções. Então, tem gente que está triste, come. Tem gente que está feliz, come. Sabe? Então, assim, sabe aquele negócio que qualquer emoção que você tem é motivo para você ir lá e comer mais. Então, assim, esse tipo de comportamento é super difícil de lidar, né? Porque você não consegue evoluir. Então, tem que trabalhar, às vezes, essas questões psicológicas também, tá? Ótimo, isso é verdade. A gente tem estudos científicos que falam que existem 9 fomes, né, que nós temos, que na verdade são as nossas emoções, e a gente às vezes lida com essa diferença de emoção, seja irritado, quer comer. Se você está triste, quer comer. Então, às vezes, esse processo de autoconhecimento é importante para você saber que o momento que você vai comer é exatamente aquele momento que você quer comer, porque você está realmente precisando daquele alimento, ou é porque você está com alguma emoção, está com uma raiva, uma ansiedade, porque algo vai acontecer e quer botar alguma coisa na boca por esse motivo. E a partir do momento que você tem esse autoconhecimento, você consegue controlar suas emoções e aí sim decidir se você vai ou não comer aquele tipo de alimento. E aí fazer uma decisão, né, sensata, coesa, assim. Fora isso, você é completamente controlado pelas suas emoções e aí realmente é muito mais difícil. Sim, exatamente. Exatamente. E tem gente que tem essa dificuldade, né? Não é o meu caso, acho que eu tenho muitas coisas favoráveis, né? Então, como eu falei, eu tive uma criação que desde sempre minha mãe sempre preocupou muito, muito com isso. Então, já vem um pouco de berço, discurso, as coisas, né? Então, você cresce um pouco mais acostumado. Então, eu, por exemplo, adoro comer fruta. Adoro, adoro. Como eu falei, tem muita comida industrializada que eu não gosto. Nossa. Eu não gosto de comer. Então, isso ajuda, né? Mas tem a parte da genética que ajuda também. Então, eu sou uma pessoa que, desde quando eu era pequeno, eu podia comer o mundo e meu peso não mudava nada, né?
Hoje, com 35 anos, já não é mais assim, não. Né? Então, o metabolismo cai, você não consegue fazer mais tanto exercício quanto você fazia, né? Quando eu era adolescente, eu jogava bola todo dia, né? Hoje eu não consigo fazer isso mais. Então, essas coisas vão mudando, né? E a gente tem que saber adaptar a isso também. Agora, quem coloca a comida na frente, né? Em um mundo em que a gente tem hoje, graças a Deus, né? Hoje em dia, se for comparar, né, há 50 mil anos atrás, hoje em dia o alimento é abundante, né? Você não tem que caçar o alimento, você não tem que preparar ele às vezes, né? Então, assim, eu trabalho no iFood, então, assim, hoje em dia, se você mora em uma das mais de 1.000 cidades que a gente atende no Brasil, você pede no aplicativo, a comida vai chegar quentinha para você, você nem tem que saber cozinhar, nem nada. Então, assim, são coisas que fazem com que a gente tenha muito mais facilidade de consumir porcaria, né? E consumir muito mais comida do que a gente precisa. Então, essas coisas a gente tem que saber controlar, tá? Isso é verdade. E em relação à alimentação, então tem esses excessos que a gente tem que cortar, né? Não adianta a gente querer nutrir se a gente enche o nosso corpo de alimentos inflamatórios, alimentos que são prejudiciais às nossas células, porque assim as nossas células não funcionam da maneira que tem que funcionar. Então não adianta a gente exigir que o nosso corpo faça um desempenho, tenha uma alta performance, a gente taca alimento que é inflamatório, que lesa as células e acaba que a gente tem, né, como excesso de farináceos, de açúcares, alguns carboidratos ruins, que acabam provocando esse estado no nosso corpo, né? E aí, depois que você tem esse processo, que você diminui esse tipo de alimento, a gente tem alguns suplementos e alimentos que a gente toma para desinflamar o corpo, para ajudar nesse processo, que é muito importante, principalmente no cérebro. O cérebro desinflamado é outro nível, você raciocina melhor, você tem mais inspiração, você tem maior memória. Da mesma forma, o nosso intestino ele precisa ser desinflamado, porque é lá que absorvem tudo, que absorve as vitaminas, senão você come e não vai absorver. Então, é muito importante também ingerir esses alimentos, lembrando que não adianta ingerir se você taca coisa que inflama o tempo todo. Então, são duas trocas. Você tem que se desinflamar, evitar esse tipo de alimento e incrementando os alimentos também são anti-inflamatórios. Tem algum alimento? Como que você lida com essa suplementação que sua Nutri te passa? Como é que é a minha dieta hoje, tá? Eu vou falar, gente, o que eu uso e o que funciona para mim, né? Então, assim, cada um tem que adaptar o seu. Vá numa nutricionista, né? Uma nutróloga, para poder fazer os exames certinho e tal, e saber o que funciona para você. Isso. Mas o que funciona para mim? Então, eu sou homem, 35 anos, bastante ativo, então eu tento fazer atividade física 6 vezes por semana, pelo menos 1 hora, tá? Então, assim, mais ou menos essa minha rotina. O restante do dia eu trabalho sentado na frente do computador, né? Então, tá. Aí, basicamente, né, o meu café da manhã são 3 ovos cozidos, né? Eu tomo também eu tomo esse suplemento aqui, esse aqui. Ele é de quê? Que é um suplemento alimentar à base de colágeno. Então, ele tem colágeno e tem vitamina C, zinco, vitamina B12, algumas outras vitaminas aqui. Tá. Mas, basicamente, isso aqui eu uso especificamente porque é muito bom para articulação, né? Então, assim, eu que pratico karatê, que gosto de chutar alto, etc. Então, para manter o joelhinho bem, né? Manter tudo no lugar ali funcionando bacana, tem que consumir colágeno e a vitamina C também para saúde, né? Para sistema imunológico. E aí você toma isso aí no café da manhã? Absorção do colágeno. Isso aí você toma no café da manhã? Isso. Então, 3 ovos cozidos, uma banana, né? Tá. E esse aqui. Isso suplementa. E aí, isso. E aí, o que acontece? No meu caso, eu tomo, né? Assim, eu tento tomar 4 litros de água por dia, né?
Então, assim, eu já acordo, a primeira coisa que eu faço, eu já tomo 500 ml de água. Então, assim, eu tenho meta de água no dia. Então, eu tenho um copinho que até não está aqui, esqueci de trazer. Mas eu tenho um copinho azul, que é uma caneca, que o tempo inteiro eu estou tomando água. E aí eu sento na mesa do computador, né? Então, assim, na parte da manhã, eu tenho que tomar 2 delas. Ah, Então, tá. se chegou a hora do almoço, eu esqueci, o dia está muito corrido, etc. Chegou a hora do almoço, a caneca está cheia, eu viro ela toda e Ótimo. mando embora. Beleza. No meio, assim, aí vai depender se de manhã eu fiz um treino muito cedo, se eu tomei o café muito cedo, tal, mas eu tento comer de 3 em 3 horas. Então, se eu tomei o café muito cedo, que não tem acontecido agora nessa época de home office, eu estou acordando um pouco mais tarde, né? Então, eu acordo ali por volta de 7, 7 e meia, e tenho feito exercício à noite, né? Mais para convergir um pouco o horário com a Sheila, senão a gente não encontra, né? A gente fica isolado na mesma casa, trabalhando o dia inteiro, um do lado do outro, mas tipo, não encontra. Então, assim, antes eu costumava acordar muito cedo, na verdade, eu acordava às 5 horas da manhã, né? Passei uns 4 anos acordando 5 horas da manhã todo dia, e agora eu estou acordando um pouco mais tarde, 7, 7 e meia. E aí, dependendo disso, aí vai depender se eu vou fazer um lanche antes do almoço ou não, né? Porque eu tento comer de 3 em 3 horas. Toda refeição minha tem proteína, carboidrato e gordura, todas. Então, assim, tentar comer os carboidratos de melhor qualidade, né? Menos calórico e tal. Então, a banana, no caso, seria o carboidrato, né? Desse café da manhã que eu falei. E sempre tentar balancear as refeições para comer a quantidade de carboidrato, proteína e gordura que eu tenho que comer no dia. Né? Top. Beleza. Chegou no almoço, aí, assim, pelo menos 3 vezes por semana eu como salada, né? Saladinha com peito de frango e tal, frango. Eu dou uma variada também, às vezes, que é a proteína magra com salada, né? Então vai ser salmão com salada. Eu tenho alguns restaurantes que eu já conheço, por exemplo, no iFood, que entregam isso para mim. Então eu já peço e chega bonitinho, aqueles pratos saudáveis. Isso é uma ótima, então. Muito. As pessoas já terem mais ou menos uns pratos de algum restaurante de entrega rápida para quando não dá para organizar, já saber o que ligar e pedir para não ir. Que se você for lá e começar, é só pizza e hambúrguer, né? De início, assim. Exatamente. Ótimo. Se deixar para a última hora, às vezes fica super difícil e às vezes você vai no prato que é mais calórico, porque está mais fácil. A Sheila, por exemplo, ela usa uma marmitinha que ela planeja, ela encomenda, e aí chega, tipo assim, às 10 da manhã, mais ou menos, a marmitinha do almoço e da noite, né? Então, assim, ela pede, já organiza o cardápio e tal, para ela facilita, né? Então, assim, isso aí ajuda bastante. Beleza. Aí, o que acontece? No almoço, eu tomo esse aqui, chama Reserve. Isso aqui é um suplemento à base de resveratrol, tá? Então tem uma série de antioxidantes aqui. Mostra de novo, mas para outra câmera que eu acho agora. Isso, aí tá ótimo. Aqui, essa aqui. Aí. Tá, beleza. Aqui, ó. Isso aí é de quê? É um gelzinho, né? Que eu como junto com a sobremesa, que geralmente é um iogurte daqueles gregos, né? Que é mais saudável. E aí eu tomo esse aqui, que é um antioxidante. Isso aqui é um suplemento que ele é equivalente a você comer 12 a 15 cachos de uva por dia. É doce? Então, assim, ele é doce. Ele é docinho, é muito gostoso. Tem um sabor de uvas. É gostoso. Aí eu coloco no iogurte e mando brasa. Então, isso aqui para mim é super importante porque eu tenho enxaqueca, né? Então, para mim, como a enxaqueca é um processo inflamatório, eu tinha, assim, uma a cada 15 dias. Era bem comum. Então, um dia que era mais estressante, o dia que a temperatura mudou, etc., trabalhando demais, não comi direito, alguma coisa do tipo, aí era batata. Mas,
eu passei a tomar isso aqui, então eu tenho uma a cada 4 meses, agora uma a cada 6 meses. Então, mudou muito para mim, sabe? E não é Eu muito já fiz carboidrato tratamento, isso? então. Não. É Ah, baixíssima caloria isso aqui. top. Inclusive, esse outro aqui também. Esse suplemento aqui são 50 calorias a dose, né? Então, isso aqui Entendi. é de boa. Beleza. Aí, no almoço também, eu tomo um termogênico. Ah, tá. Aí, ó. Mostra para outra câmera aqui também. Termogênico. Ah, e aí te dá um up, né? Para passar o dia e para malhar. Exatamente. Então, esse aqui tem um monte de coisa aqui, ó. Então, aqui Deixa eu tem ver. laranja amarga, tem goji-berry, quitossana, pimenta, gengibre, cafeína. Isso aqui, na verdade, eu não tomo sempre, não, tá? Eu tomo... agora eu tô fazendo treino, né? Então, eu passo 2 meses tomando isso aqui, depois eu paro, porque o corpo acostuma com tudo, né? Top. Então, assim, depois de 2 meses ele para de fazer o efeito que ele tinha que fazer. E Mas agora eu tô termogênico é tomando, então ele essencial? aumenta o Temos gasto calórico. perguntas. Oi? Termogênico é essencial? Então, como eu disse, né, eu não sou nutricionista. Então, para que eu uso termogênico? Porque quando eu estou em um período que eu quero aumentar o gasto calórico, né, então agora eu estou fazendo treinos para poder abaixar o meu percentual de gordura, né? Então, manter ele baixo. Meu percentual ali gira em torno de 9, 10%, né? Então, aí ele vai girando ali 9, 10, 11, quando ele bate 11, 12, eu abaixo de novo para 9, vai 10, 11, 12. O percentual de gordura, gorda mesmo, massa gorda? Oi? Percentual de gordura, massa gorda? Exatamente. Então, Um dia eu chego lá. tento manter ali. Oi? Um dia eu chego lá. Não, você não pode, não, você é mulher, né? Você tem que ficar ali 20 no máximo. Tem. A gente tem hormônio, né? Nós mulheres que não podemos abaixar desse nível, não. Exatamente. Beleza. Aí tá. No almoço também eu tomo esse aqui, ó. Esse aqui. Deixa eu mostrar aqui para as duas câmeras. Sei é o quê? Vidacel. Isso aqui é tipo um arroz, tá? Que ele vem sacado, mas é um arroz diferente. Ele vem lá dos montes de Sião, tá? Ele tem umas propriedades legais que tipo assim, ajuda muito o foco. Então, você consegue concentrar muito, né? Muito mais com ele e aumenta a capacidade física também. Então, tem alguns estudos que mostram que você tomando isso aqui, depois de uns 15 dias, sua performance física aumenta. Tá? Então, eu consigo fazer mais exercício durante mais tempo, né? Sem ter que tomar, por exemplo, outro tipo de carboidrato, etc. Né? Uma glicoproteína de arroz. Que top! E aí você toma antes do treino? Não, eu tomo uma vez por dia. Isso aqui não faz diferença se você toma Antes ou depois? Antes do treino ou depois. Tá? Não muda muito, não. Então, eu tomo uma vez por dia e vai fazendo efeito. Beleza. Aí passou... Beleza. Aí no almoço é isso. Né? Vai depender se eu comi salada, se eu não comi salada, etc. E tal. E aí vai. No meio da tarde, geralmente, né, aquela loucura de reunião, eu tenho 12, 14 reuniões por dia, então, assim, é uma atrás da outra, cada hora um contexto diferente, uma hora com o estrangeiro, outra hora com o brasileiro e tal, é aquela loucura. Então, de tarde, geralmente, eu tomo esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá. Que é um suplemento de proteína. Isso aqui equivale a uma refeição. Tá? Se eu shake, eu tomo, e aí eu faço o quê? Isso aqui substitui o lanche. Por quê? Porque para mim é super difícil parar de tarde e fazer o lanche. Porque é sempre uma correria muito louca. E aí, para eu não deixar de comer de 3 em 3 horas, eu tomo esse aqui. Esse aqui tem proteína, vitamina D, tem vitamina K, vitamina E, tem de tudo aqui. Entendeu? Então, assim, são muitas vitaminas, são mais de... E te deixa saciado? Oi? E te deixa saciado, porque a maioria das dúvidas dos meus pacientes, o finalzinho da tarde é a hora da larica, onde eles mais têm fome, mais querem comer. Sim, isso é super importante. Por quê?
o pessoal tem costume de tomar whey, né? Qual que é o problema do whey? O whey é uma proteína de absorção rápida. E aí, a tendência é você ficar com mais fome. Então, esse aqui não. Esse é uma proteína diferente, que chama caseína micelar, que é uma proteína de absorção lenta. Então, na verdade, você trabalha o apetite, né? A ideia é você comer bem, é saudável, né? Então, assim, é super gostoso. Isso aqui eu tomo todo dia mesmo, todo dia. E aí, depois que você come, o que acontece? Ele trabalha a saciedade para você chegar na próxima refeição. Então, eu trabalho tranquilo ali, né? Eu tomo geralmente umas 4 da tarde e tal. Meu time até já sabe, né? Tipo, eu tô com a shakeira tomando lá, dá um shake aí e tal. Isso até azul. Então, eu tomo shake para poder chegar na próxima refeição, que no meu caso, aí seria o jantar, né? Ah, tá. Então, assim, aí eu vou pro jantar. Mas antes do jantar, o que acontece? Eu faço exercício, né? Então, logo depois, ou antes ou depois, às vezes antes, tá? Então, assim, se eu tô com fome, eu tomo antes, eu tomo esse aqui, ó, que é um BCAA. Ah, antes do exercício. Oi? Antes do exercício. Isso, eu tomo antes. Esse é um pré-treino. Tá. Esse aqui ajuda na recuperação muscular e também ajuda no ganho de massa magra. Entendeu? Então, assim, já atua direto ali para você fazer o treino. E aí, aí eu janto, geralmente uma coisa mais leve, né? Eu tento fazer o jantar mais leve, então o almoço é um pouco mais de comida, o jantar é um pouco mais leve, né? Aí vai depender do dia, então, às vezes é salada de novo, ou às vezes vai ser uma tapioca, né? Então, assim, depende um pouco, eu faço ali, às vezes é comida japonesa, que eu adoro, então, dependendo do dia, eu peço e tal, então, depende um pouco. E aí, no final do dia à noite, antes de dormir, eu tomo esse aqui, ó, que é um outro suplemento. Esse aqui também é a base de colágeno, para poder complementar as outras coisas que às vezes estão faltando. Então, vitamina K, vitamina D, etc. Esse aqui complementa e tem colágeno também. Né? Então, é gostosinho, tem gosto de abacaxi. E aí eu tomo, e eu não fico com fome à noite, porque tem proteína, né? É baixa caloria também, são 29 calorias. Aí você toma e fica... Tem carboidrato? Esse aqui, deixa eu ver aqui, ó. 2,5 gramas, é 1%, né? Tá. Do valor diário. Então, é bem pouquinho mesmo. Mas tem carboidrato, proteína, fibra, quase nada de sódio. Ah, tem sódio. fibra! Top! Vitamina E, zinco, niacina, vitamina B6, cobre, vitamina A, vitamina K, vitamina D, vitamina B12. Então tem de tudo aqui. As fibras são essenciais, assim, nessa hora também, devido ao intestino e um monte de outras coisas, de funções que ela faz com a gente. E na nossa comida no dia a dia não é o suficiente para nutrir. Então, comer folhas de alface, às vezes no dia a dia, que a gente come pouca, às vezes só na hora do almoço, não é o suficiente de fibra que a gente precisa, né, ao longo do dia. Então, suplementar a fibra é muito importante. Sim, exatamente. E aí, isso aqui me mantém super, super saudável. Então, essa rotina que eu falei de exercício que eu faço hoje, com essa alimentação, né? E me mantém durante a semana bem, bem regradinho. Então, assim, é exatamente isso que eu tomo todo dia. E aí, nos finais de semana, aí eu aproveito para sair um pouco da linha, né? Então, eu tomo um vinho que eu gosto, às vezes tomo uma cerveja. Só que, assim, o ideal é não exagerar muito, né? De vez em quando você exagera, beleza, mas quem exagera todo final de semana, todo dia, né? Tem gente que é o contrário, né? Você pergunta o dia que não bebe, ou pergunta o dia que não come besteira e tal. Se você inverte essa lógica, fica mais fácil manter o corpo saudável, tá? Ótimo. E quando você treina à noite, você fica agitado depois para dormir? Como que é isso? Ou então, todo mundo fica
um pouco mais, Está na hora mais de dormir. agitado, né? Se treinar à noite, não tem jeito. Inclusive, você pode até explicar o porquê disso em mais detalhes, mas assim, no meu caso, isso não influencia tanto, sabe? Porque eu treinei karatê durante muitos anos à noite, eu dei aula de karatê à noite, Entendi. então assim, eu tô acostumado com isso, sabe? Mas eu tento evitar fazer treinos muito tarde. Então, assim, sempre que eu posso, eu tento fazer treino antes de 8 horas da noite, né? Então, pelo menos umas 3 horas antes de dormir, eu tento acabar o treino, sabe? Porque aí minimiza um pouco esses efeitos. Mas, para mim, não faz tanta diferença. Tem gente que fica ligadão, né? Ligadão à noite e tal, não consegue Tem. dormir. Ai, que ótimo. Então, sono para você não é um problema, né? Não, eu durmo igual uma pedra. A gente tem uma perguntinha aí, termogênico à noite atrapalha, né? Depende. E normalmente o ideal é tomar o termogênico mais cedo mesmo, né? Ou no máximo à tarde, uns 4, 6 da tarde. Depois disso, não é muito recomendado mesmo tomar, não, para poder ter um sono melhor, né? Uma qualidade de sono melhor. Que é Isso, importantíssimo, né? Tem que ter exatamente. sono para recuperar tudo, tanto a parte mental quanto a parte física, né? Exatamente. Inclusive, eu não falei, esse aqui eu tomo dois por dia, mas como eu janto mais cedo, então fica mais fácil de administrar, né? Então, eu não tomo, por exemplo, né? Vai jantar às 11 horas da noite e toma termogênico. Essas coisas acabam atrapalhando o sono. A gente tem uma Nutri aí respondendo, ó, que vai depender de cada organismo, né, também. Cada um reage de um jeito, né? Então tem gente que fica ligadão, tem gente que não faz muita diferença. Então isso é muito individual, né, também de cada um. Isso. Ó, eu tô vendo um amigo meu entrou aí, o Davi. Queria mandar um abraço para ele. Abraço, Davi. Cara, fera do Hoje, jiu-jitsu aí, ó. nossa, ó, tem outra dica da Nutri nossa aí, falando que quem tem problema com sono, recomendado é tomar antes, igual eu tinha falado isso mesmo, né? Que aí a gente evita tomar na hora que vai dormir, na véspera, porque aí não dá mesmo, não. A gente fica um pouco ligada. Olha aí o Davi dando notícia, dando um oi. Que ótimo. Ô, Primi, e só para finalizar hoje, então, eu queria saber um pouco, fugindo um pouco da parte de alimentação, mas que é a alimentação, ó, Matheus aí ficou com ciúmes. Pô, também acho, Ó, Matheus. Matheus. Um abraço aí, Matheus. Engenheiro. Você é daqueles que vai fazer obra nos rincões do Brasil. Eita! E aí, uma coisa que eu queria comentar é que, da mesma forma que o sono é importantíssimo para isso, a alimentação também, atividade física também, tem uma parte de uns estudos que mostram para gente a importância que é de você ter conexão com a natureza, de pisar o pezinho lá na terra, isso para poder restabelecer os eletrólitos, alguns do nosso corpo. E hoje, cada vez mais, né, nesse mundo aí, a gente tem menos contato com a natureza. E é muito importante que você tenha isso, ou que vai treinar, ou que vai tirar um momento seu com alguma natureza, em um parque ou algo assim, né? Como que você faz? Ah, legal. Olha, eu adoro isso, né? Porque eu sempre que eu posso, eu fujo para a montanha aqui, né? Então, assim, adoro a Serra do Cipó, adoro a Mas Serra do que hora Cipó, você vai com Capinha essa da Serra. loucura de vida, essa correria? Como é que você faz? Como é que você arruma Então, tempo? aí assim, agora em pandemia, né? Então, assim, eu não tenho corrido na rua, no parque, eu não tenho feito muito isso, não. Mas eu gosto de ir para o clube, né? Sou sócio do PIC, então eu vou ali, corro na Lagoa da Pampulha, Perfeito. isso acontece. Então, assim, geralmente é mais final de semana. Durante a semana, só se fosse uma corridinha aí vai fazer uma corridinha, né? Um treino aeróbico com corrida e corre na praça, etc., para poder dar uma conectada. Mas durante a rotina, geralmente a natureza é no final de semana mesmo. Ou Ai, sábado, que domingo. ótimo. Top. É Você vai importantíssimo. muito, né? Quê? No parque. Você vai muito no parque, não Vou, vai? amo. Natureza para mim é assim.
Para mim, entre treinar numa academia e treinar ao ar livre, eu não tenho dúvidas. Preciso respirar aquele ar livre, é ali que minhas ideias vêm, que eu, né, dou uma esparecida assim nas coisas do dia a dia, na correria. Então, para mim, eu amo. Gosto muito de ir mesmo. Sempre que dá, eu vou. Mas nem sempre dá, principalmente agora, época de pandemia. Alguns lugares em São Paulo mesmo tá fechado, alguns parques. Mas sempre que é possível, eu tô com um pezinho lá na terra. Mineira, né? Interior de Minas, veio da roça, Exatamente, brincou exatamente. bastante. Diretamente de Bocaiúva. Tá ótimo. A gente tá chegando ao fim. Muito, muito obrigada. É sempre um prazer e uma honra ter você aqui falando com a gente. Obrigada a todos vocês que vieram, que participaram, que deram seus comentários também. A gente amou. E espero que tenha ajudado um pouco mais para vocês também. Legal. Eu que agradeço o convite, fica as ordens aí para as próximas, nesse tema aí de saúde, vida saudável, eu gosto muito e estou sempre aberto para a gente poder bater um papo. Oba! Tá ótimo, obrigadão. Um beijo. Tchau, gente. Muito obrigada. Beijo. Tchau, tchau.